Oi, turma, aqui é a professora Raíssa e a gente está aqui agora para responder questões. Então, se você chegou aqui sem assistir os nossos vídeos teóricos, volta lá, assiste eles para que você tenha uma base melhor para responder essas questões comigo, tá certo? Então, fica aqui. Então, turma, vamos começar aqui, ó, respondendo nossas questões sobre membrana plasmática, estrutura de membrana, transporte de membrana. E essa nossa primeira questão aqui, ó, caiu no Enem, então vamos analisar ela. E ela diz o seguinte: uma cozinheira colocou sal a mais no feijão, que estava cozinhando. Para solucionar o problema, ela acrescentou batatas cruas e sem tempero dentro da panela. Quando terminou de cozinhá-lo, as batatas estavam salgadas, porque absorveram parte do caldo com excesso de sal. Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo do feijão. O sal absorvido pelas batatas, pô. O que você tem que analisar nessa alternativa? O que saiu de um lado para o outro? O que ele está te perguntando? Eu sei que no começo aqui da questão, ele falou que a batata absorveu caldo também. Então, eu tenho certeza que você já pensou, ah, Raíssa, caldo é solvente, então ele entrou por osmose. Mas o que a questão está te perguntando? Vamos analisar. O sal foi absorvido pelas batatas por. Então, ele quer saber de você qual foi o mecanismo utilizado pela célula para que fizesse o sal entrar na batata. Então, você tem que analisar, o sal é soluto ou é solvente? Responde aí para mim. Isso, o sal ele é um soluto. Então, se é soluto, a gente não está falando de osmose. Você sabe que em osmose quem passa é solvente. A gente viu na nossa aula anterior. Então, Raíssa, se é um soluto, a gente tem a opção aqui, ó, de difusão, porque o transporte ocorreu a favor do gradiente de concentração. O que é correr a favor do gradiente de concentração? Vamos analisar. É você sair de onde tem muita substância e ir para onde tem pouca. Por exemplo, o sal saiu lá do caldo do feijão, onde tinha muito soluto, e foi para dentro da batata, onde tinha pouco soluto. Então, a nossa resposta aqui, ó, é a letra E, difusão, tá certo? Vamos analisar aqui a próxima. Sobre a bomba de sódio e potássio, assinale as afirmativas verdadeiras. Então, o que a gente pode colocar aqui? Ó? Pode ter mais de uma verdadeira. A questão aí, ela já te sinalizou isso. Então, vamos aqui visualizar com calma. É caracterizada pelo transporte de íons potássio de um meio onde se encontram em menor concentração para outro onde estão em maior concentração. Então, o que a gente analisou na nossa aula anterior? Que a bomba de sódio e potássio, ela vai contra o gradiente de concentração, ou seja, de fato eu quero manter ali, ó, as quantidades desiguais, de fato eu não quero manter ali o equilíbrio homeostático. Então, faz todo sentido a gente dizer que o potássio, ele vai de onde tem menos para onde tem mais. Isso é ser contra o gradiente de concentração. Então, a nossa primeira afirmativa aí, ó, já está correta. Letra B, é uma forma de transporte passivo, fundamental para igualar as concentrações de sódio e potássio nos meios extra e intracelular. Aí eu tenho certeza que você já identificou dois erros. Primeiro, bomba de sódio e potássio é transporte ativo para a gente. Segundo, não é minha intenção, quando eu faço lá o mecanismo de bomba de sódio e potássio, igualar concentrações. Isso a gente já discutiu. Letra C, está relacionada a processo de contração muscular e condução dos impulsos nervosos. Perfeito para a gente. A bomba de sódio e potássio, ela funciona no teu sistema nervoso, ela funciona no teu sistema ali muscular também. Letra D, é fundamental para manter a concentração de potássio no meio intra mais baixa do que no meio extracelular. Então, eu tenho certeza que se você pegar aí a sua anotação da aula anterior, você viu que a concentração de potássio ela estava maior no meio intracelular. Então, a gente pode descartar aí também a letra D. E da letra E, ele fala o seguinte, é uma forma de difusão facilitada, então, peraí que a gente já encontrou o erro, porque bomba de sódio e potássio é transporte ativo e difusão facilitada, você sabe que é um transporte passivo. Então, quais foram aí as nossas alternativas verdadeiras? A letra A e a letra C, tá certo?
Vamos aqui para uma questão também bem tradicional, uma questão discursiva. Então, é interessante que você faça também essas questões discursivas, onde a gente pode discutir e analisar de uma maneira melhor, tá certo? Então, o que ele diz aqui para a gente? As figuras 1 e 2 representam dois importantes processos celulares relacionados à troca de material com o meio. Então, o que a gente pode analisar nessa questão e nessas figuras? Observe aí, ó, o que ele colocou para ti na ilustração. Aqui você tem na figura 1, basicamente um processo de saída, e aqui na figura 2 você tem um processo, ó, de entrada. Então, o que a gente falou relacionado a isso? Lembra aí de transporte ativo. O que nós falamos? A questão, ela te pergunta o seguinte: que processos celulares estão representados respectivamente na figura 1 e 2? E você já sabe. Se está, ó, saindo da minha célula, exocitose. E se tem algo, ó, que está entrando na minha célula, endocitose, tá certo? Letra B. Qual das figuras poderia representar a participação das células do pâncreas na metabolização de açúcares? E qual delas poderia representar a ação de macrófagos em um ferimento infeccionado? Justifique. Vamos analisar aqui. O que ele está dizendo para a gente? Células do pâncreas, metabolização de açúcares, você tem que analisar. O que é metabolizado no pâncreas? Vai para onde? Vai ser jogado, ó, lá no teu sangue, lá na tua corrente sanguínea. Isso está indo de dentro para fora ou de fora para dentro? Vamos analisar. Está saindo do meu pâncreas e sendo jogado na minha corrente sanguínea. Então, isso é tá bom? Isso é exocitose. É esse processo aqui, ó. Figura 1, que a gente está analisando, saindo da célula e sendo jogado, ó, lá fora, na minha corrente sanguínea. O outro que ele pergunta para você, ó, a ação de macrófagos em um ferimento infeccionado. Então, o que a gente pode colocar? Figura 2, exocitose. Macrófago é uma célula de defesa, tá certo? Sua. Então, o macrófago, ele vai agir de uma forma que ele te defende. Então, se você tem aqui um ferimento infeccionado, se você tem aqui algum agente infeccioso, algum agente invasor, o meu macrófago vai lá e vai tentar trazer para dentro dessa célula e matá-lo, tá bom? Então, aqui a gente já tem a nossa justificativa, tá certo? Endocitose participando lá do teu sistema imunológico, protegendo você. Próxima questão aqui para gente. Ele designa para você uma estrutura de membrana plasmática, e aí eu tenho certeza que você fez essa anotação junto comigo. Então, você tem essa estrutura de membrana plasmática aí já desenhada, já ilustrada, apontando tudo que você precisa saber nessa membrana. Então, ó, isso aqui deve estar bem parecido com o desenho que você tem ali no seu caderno, tá? A tua ilustração. O que ele diz para a gente? O esquema representa um modelo de organização da membrana plasmática. A respeito dele, assinale a alternativa correta. Então, a gente sabe que, por exemplo, essa membrana plasmática aqui, ela é um modelo sugerido por Singer e Nicholson. A gente já conversou sobre isso, um modelo mosaico fluido, né? Então, nós já sabemos. Então, o que a gente pode dizer? Essa organização é encontrada somente em células eucarióticas. A gente já pode descartar. As células procariontes, elas também vão ter essa mesma organização de membrana plasmática, uma dupla camada, por exemplo, né, uma bicamada lipídica que a gente pode colocar. Letra B, a substância apontada em 1 ocupa local fixo na membrana. E aí eu já te convido aqui, ó, a analisar essa substância 1. Quem é essa substância 1 de acordo aí com as tuas anotações? Justo. Essa substância 1 é uma proteína. Essas proteínas, elas não ocupam lugar fixo na minha membrana. Elas podem, ó, ter uma movimentação, tá certo? Letra C. As membranas que compõem organelas celulares apresentam apenas uma camada de fosfolipídios. Você já sabe que elas têm, ó, uma bicamada lipídica. Então, a gente não está falando apenas de uma camada. Podemos também descartar. E na letra D, ele diz o seguinte: a substância apontada em 1 está envolvida apenas em transportes ativos. Sabemos que não. A substância apontada em 1, ela está também envolvida em transporte passivo, como difusão facilitada. Então, a nossa letra seria E.
A seta 2 indica carboidratos que compõem o glicocálix, que a gente conversou anteriormente. Glicoproteínas, reconhecimento celular. Então, a gente fica aqui com as nossas questões. Espero que você tenha aproveitado e a gente se vê em outro vídeo.